Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido A6. Quero dar as boas-vindas a todos, todas e todos vocês aqui no canal. Alegria, alegria tê-los aqui assistindo, apreciando os vídeos que eu posto aqui no canal, as notícias que eu passo. E hoje eu quero trazer aqui um assunto, a meu ver assim, muito instigante, um assunto importantíssimo, ao mesmo tempo um assunto muito preocupante. A pergunta que a gente faz é assim: afinal de contas, o que está acontecendo com o nosso mundo, o nosso planeta, tá bom? Nós poderíamos pegar de uma forma mais global, perguntar o que está acontecendo com o nosso planeta. Por que eu estou fazendo esse tipo de pergunta? Esse tipo de pergunta está relacionado de modo assim, exclusivamente à natureza. A gente fala natureza também, é muito abrangente, mas ao meio ambiente. As tragédias que vêm acontecendo, não apenas aqui no Brasil. Aconteceu e vem acontecendo em grande parte na Europa, nos Estados Unidos, em países orientais também vem acontecendo. Do que a gente está falando aqui? Veja bem, vocês estão aí acompanhando pelas redes sociais. Eu já tenho visto vários vídeos mostrando a força, né, das tempestades de forma assim exagerada que vem acometendo, né, assim, causando mortes, desabrigados no Rio Grande do Sul e que vem se estendendo Santa Catarina, Paraná, chegando em alguns pontos assim no Sudeste. Rio de Janeiro, eu vi também uma forte tempestade, por exemplo, que aconteceu no Rio de Janeiro. Afinal de contas, o que é tudo isso? Que a cada ano que passa aumenta cada vez mais a força da natureza, essa força destrutiva, né, da reação da natureza, tá certo? Quando eu estou falando da natureza, já vou explicar que tem a ver com esses fenômenos naturais, né, que nós estamos presenciando. Afinal de contas, estamos no fim dos tempos? Ou é a vinda de Jesus? Ou também alguns dizem que é a realização do Apocalipse, daquilo que já foi profetizado no Apocalipse. Para começar aqui, eu quero, assim, eu vou pegar 2 vídeos apenas, porque são uma diversidade de vídeos que eu peguei aqui no TikTok. Olha só, esse aqui é uma chuva de granizo, tá? Lá no sul. Vejam só o que acontece aqui no vídeo. Olha só, isso aí é o sinal que está próximo, viu? A vinda de Jesus está próxima. Acredite você ou não, ele não precisa que você acredite não. Se quiser acreditar é bom para você. Se não quiser acreditar, mas a vinda de Jesus está cada vez, os sinais estão cada vez mais eminentes, está cada vez mais... Que é isso, cara? Tá louco, mano? Jesus! Vocês que estão vendo aí, vocês vão ver aí na filmagem, é uma bobagemzinha, mas olha, aqui pessoalmente é outra coisa, viu? Isso aqui não é montagem. Olha o tamanho da pedra. Ela caiu, ela partiu.
Ela, se não tivesse arrojado, pesava mais de 200 quilos. Ela, isso porque já derreteu uma parte já. Não dá. Bom, aqui é o seguinte, é meio difícil também de saber até que ponto é verdade tudo isso, né? Eles querem aqui dizer que essas pedras, por exemplo, de granizo, é enorme, elas caíram dessa maneira, né? A gente ainda não viu casos assim como esse. Seria um caso extremo mesmo, né? De você ter pedra de granizo enorme. Já ouvi falar que granizo chega até o tamanho daquele, como é que fala, aquelas bolas acho que é de golfe, né? Uma coisa assim, né? Mas não chega a tanto, um tamanho tão exagerado. Mas independente do que seja aqui o vídeo, que a gente possa até questionar o vídeo, a realidade é que essas chuvas de granizo, elas vêm acontecendo, né? E não é só isso. Eu vou mostrar aqui agora um outro tipo de tempestade também que vem acontecendo, né? De forma assim, muito assustadora. Tudo isso daqui aqui no Brasil, tá no sul. Olha essa daqui. Vejam só. Tempestade no Paraná. Não sei se tá dando pra ver direito aí. Olha aí, essas tempestades têm sido constantes, né? Bom, aqui deu assim para vocês perceberem a situação, né? Tem outros vídeos também que eu já andei vendo que mostra também tornados, né? Que teve alguns casos de tornados também no Rio Grande do Sul, coisas que no Brasil a gente não tem costume, né? Inclusive o Brasil não tem preparo, né? Para acontecer, tipo assim, tornados ou qualquer coisa assim. Agora eu vou trazer aqui para vocês uma outra forma da gente entrar aqui no debate. Tem um climatologista, também chamado de climatologista ambientalista, né? Que é muito conhecido, né? Aí, tanto em relação do seu trabalho que ele desenvolve com o meio ambiente, sobre o Amazonas, né? E também sobre o clima. Uma grande preocupação que ele vem nos últimos tempos tratando sobre o clima e tratando sobre o aquecimento global. Vejam só, sobre o aquecimento global. Eu vou passar aqui de forma um pouco aleatória, só para vocês terem uma dimensão do que o Antônio Nobre, tá? O nome dele é Antônio Nobre, tá? Me parece que, não sei se eles são irmãos, tem o Carlos Nobre também, que é um outro, tá? Mas aqui eu vou mostrar para vocês o Antônio Nobre. O Antônio Nobre, nesse vídeo, esse vídeo foi gravado há 6 anos atrás. Não é de agora esse vídeo, tá? Mas vejam como que no mundo, né, aqui no Brasil, também no mundo, nós temos assim climatologistas, pessoas preocupadas com o meio ambiente, cientistas, grandes cientistas, já vêm alertando a população em escala mundial sobre os problemas climáticos, que são esses problemas que nós estamos enfrentando agora, neste momento. Então eu vou passar aqui, eu vou dando uma olhadinha, porque eu aqui não tive como, né, fazer recorte, nada sobre a fala dele é longa. Eu só vou pegar uns trechos que talvez eu considere aqui que seja importante para vocês verem assim a fala do Antônio Nobre sobre tudo que está acontecendo. Veja bem. Então é um tema muito desafiante assim, responder essa questão que você colocou.
ela demanda que a gente se coloque e se projete um pouco em relação à saúde. É uma coisa que eu faço a miúdo, assim. Eu comparo a nossa saúde com a saúde do planeta, porque o planeta Terra é vivo como nós somos vivos. Então, quando você tem uma febre, não significa que você vai morrer. Não significa que amanhã você vai estar com febre. Significa que naquele momento o seu corpo está tendo um transtorno. A gente está vendo esse transtorno no clima acontecendo de uma maneira agravada e repetitiva, e está a cada momento você vê que está piorando, né? E a tendência nossa, pela experiência que cada um tem, nós somos animais, né? É aquela tendência de dar um desconto, de falar assim, mas eu estava realmente com febre, mas hoje eu estou melhor. Quando eu estou melhor, significa Passou, não é mais meu problema. Eu até esqueço que eu tive um desconforto, né? Que eu tive em alguns momentos, até se for grave, uma pneumonia, por exemplo, eu tive não só um desconforto, eu tive uma ameaça à vida. Se a sobrevivência do próprio organismo. Do próprio organismo. Se eu chegar numa condição muito grave, e todos os parentes vão falar, puxa, ele está mal, foi para UTI, puxa, não sei o que e tal, e a pessoa aí começa a lutar entre a vida e a morte. Então, as pessoas reconhecem esses problemas orgânicos somente quando surge o drama. Somente quando surge o drama. Você, eu e todos que estamos aqui, a gente está funcionando, estamos com saúde. Ninguém está com febre, ninguém está com pneumonia. Nesse momento, a nosso consciente ignora o fato de que dentro de nós tem um universo de complexidade funcionando para a gente estar aqui, alegre, conversando, etc. É uma ilusão, na verdade. Na realidade, é uma falta de consciência, né? Não chega no consciente diurno. E isso é assim que a natureza fez, porque se você fosse ter consciência de que está acontecendo tudo dentro do seu corpo, você não conseguia pensar. Você não conversa, né? Não conversa. Acabou, né? A lucidez plena é absolutamente insuportável. Isso. E o exemplo que eu dou é de um psicólogo com quem eu me tratei muito tempo atrás, chamado Luiz Del. Bom, vocês viram aqui o comparativo que ele está fazendo, né, com relação à nossa saúde, né? A gente sabe que tem muitos casos nossos com relação a casos de doenças, né? Inclusive, ele vai falar um pouco sobre isso daqui, que são agravadas por causa de nós mesmos, ou seja, tem a ver com as nossas extravagâncias que nós fazemos, aquela coisa toda. A tendência é doenças agravarem, como ele tem algum momento em que ele vai falar do fígado, né? O fígado não suporta tanta extravagância, tanta bebida, e assim por diante, né? Esse lado comparativo que ele está fazendo aqui, a mesma coisa é com a natureza, né? É com a natureza. Então, aqui a gente passa a entender, né? Quando no começo eu disse aqui para vocês, né? Assim, a pergunta, né? O que está acontecendo com o nosso mundo, né? O que realmente está acontecendo com todas essas tragédias que nós estamos vendo agora aqui no Brasil, de forma intensa, principalmente no sul do país, né? A gente vai percebendo, então, com a fala aqui do Antônio Nobre, que essas coisas é como uma doença, como algo que prejudica o nosso corpo e que nós mesmos vamos fazendo com que essas coisas vão se agravando. Da mesma forma é com a natureza, com o meio ambiente. O ser humano, gente, né? Nós seres humanos, com toda certeza, nós somos assim ambiciosos, nós somos destruidores da fauna, da flora. Não adianta, né, assim, a gente
perceber a beleza que está aí, né? Isso é muito interessante, né? Quando a gente olha, né? Olha a floresta amazônica, que maravilha, né? Que beleza. Se posteriormente nós passamos para a destruição, começamos então a destruir. O Antônio Nobre ele vai falar muito sobre as queimadas, sobre o desmatamento, as derrubadas das árvores. Quando ele vai dizer que a umidade, por exemplo, do ar, diminui de forma significativa quando você tem a destruição, quando você tem a derrubada da mata. Queimadas. Ou você acha que todo esse fogo, né, toda essa quentura de uma queimada, e você pegar uma grande queimada, vai para onde? Ou nós estamos imaginando que a natureza, né, ela tem uma capacidade, porque tem muita gente que fala da renovação, né? A natureza se renova. Tudo bem, ela se renova. Só que chega um momento em que a situação ela agrava de forma significativa por conta de nós mesmos. E aí o que acontece? Eu ia passar um pouco mais aqui sobre o Antônio Nobre. Deixa eu só tentar ver aqui se eu acho um ponto que ele... Cultura nessa capacidade, que é a floresta amazônica. Isso. Como quando você me contou na sua primeira conversa, achei interessantíssimo Sobre a floresta amazônica. Uma descoberta que você e um grupo de russos fez sobre... e que inverte, inclusive, uma forma muito clássica de compreensão dos modelos meteorológicos, que é como a umidade é puxada do mar até a Amazônia. E esse exemplo, para mim, traduz muito isso, assim, como que essa suposta inteligência natural que está lá, ela pode ser invertida para um sistema novo, né? Absolutamente diferente do que a gente tinha antes. Queria que você falasse um pouco sobre essa descoberta amazônica específica. Então, a gente, por muito tempo, a gente tinha o conhecimento desde Humboldt. Humboldt esteve aqui na América do Sul na transição do século XVIII para o XIX, em 1790 e pouco, até 1800 e pouco. Ele esteve fazendo uma longa viagem, acho que foram 5 anos de viagem. E ele o Humboldt é o pai da meteorologia, o pai da ecologia, o pai de aspectos importantes da geografia. E foi ele o primeiro que sugeriu que as árvores tinham a ver com a umidade atmosférica. Tá? Onde tinham mais árvores, o ar era mais úmido. Século XIX. Início do século XIX, final do século XVIII. E aí, o primeiro que sugeriu que foi o primeiro, que eu saiba, né, que tem registro. Tá, claro. Os povos nativos da Amazônia, eles já sabem isso desde sempre. E não só da Amazônia. Eu já descobri isso. Por exemplo, tem povos nativos do México, povos nativos de outras partes que falam onde tem floresta tem chuva e não o contrário. Porque a meteorologia tinha que as florestas ocorrem onde tem chuva. E os povos nativos falam, não, é a floresta que traz a chuva. O mecanismo no qual isso acontecia não era conhecido. Tá? Por quê? Porque até recentemente, até agora. Até essa pesquisa. Exato. Na realidade, tinha-se muito saber sobre o funcionamento vertical da floresta. Então, eu vou ver se eu deixo aqui o link, tá, dessa entrevista do Antônio Nobre, né? Aqui dá para vocês terem mais ou menos uma noção do que a gente está discutindo aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é assim, gente. Não é nada de castigo divino. Vamos tirar esse negócio da cabeça, pelo amor de Deus. Deus é um ser de bondade, é um ser amoroso, tá? Deus não é um castigador igual é o Apocalipse. O mundo está, então, acabando. O mundo também não está acabando. Agora tem uma coisa que o Antônio Nobre também ele deixa muito claro aqui nesse vídeo, que é assim: fenômenos extremos
cada vez mais nós vamos ter daqui para frente. O que ele diz é assim: nos preparemos para isso. Infelizmente. Profecia? Isso é profecia por causa do Apocalipse? Essa profecia tem a ver com o trato que nós damos, por exemplo, para a natureza, no dia a dia. Por isso que o momento que ele estava até falando aqui sobre a saúde, que quando a gente, igual eu, nesse momento eu estou bem, né? Aí a gente diz assim, opa, que maravilha. Em alguns momentos a natureza se mostra uma coisa tranquila, uma coisa maravilhosa. E aí nesse momento nós nos esquecemos daquilo, né, que nós, do trato, da preservação, daquilo que nós precisamos evitar de destruir a natureza. Aí a ambição do dinheiro fala mais alto, né? E assim por diante. Aí vem os problemas, como é que nós estamos enfrentando neste momento. Daí então, da onde que vem tudo isso? De nós mesmos. Nós somos os causadores de tudo isso. Vídeo longo, mas muito bom. Um abraço.